Boa noite, comunidade das nações. Boa noite, comunidade das nações que está no YouTube. Nós nos alegramos mais uma vez de estarmos aqui para celebrar mais um culto ao nosso Deus. Queria convidar você que está aqui presencialmente a se colocar de pé, para que nós venhamos hoje a buscar aquilo que o Senhor já declarou nas regiões espirituais em nosso favor, as bênçãos que nós viemos buscar. Quero começar lendo com vocês em Hebreus 4:16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Hoje é o dia que nós podemos confiadamente chegar ao trono da graça, colocar as nossas petições, aquilo que nós viemos buscar do Senhor, porque só Ele pode fazer. E Ele, com a sua grande misericórdia, tem coisas maravilhosas para entregar para nós. Por isso nós coloquemos hoje a nossa confiança nele, entreguemos o nosso louvor, a nossa adoração, colocamos diante dele a nossa vida, colocamos diante dele aquilo que nós precisamos, para que o Senhor hoje trabalhe em nosso favor e venha entregar aquilo que nós buscamos. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar e nos prostrar diante do Senhor, confiadamente, assim como está na palavra, confiadamente que o Senhor hoje intervirá em nosso favor. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais um culto. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos atraiu até aqui, porque sabemos, Pai, que tudo é feito conforme a Tua vontade. E o Senhor nos atraiu hoje para este lugar. Senhor, manifesta o Teu poder, manifesta a Tua graça, a Tua glória sobre as nossas vidas. Senhor, vem ouvir as nossas petições, vem atender, Pai, o nosso clamor diante de Ti, porque a Tua palavra nos garante, Pai, que a Tua misericórdia é infinita e a Tua misericórdia, Pai, se volta em nosso favor e se renovou nesta manhã. E nós confiamos, Pai, que grandes coisas o Senhor vai fazer no nosso meio. Senhor, é a Ti que nós buscamos, é a Ti que nós adoramos e derramamos o nosso louvor e a nossa adoração, Pai, no Teu altar. Confiando, Pai, que hoje não será mais um dia, mas será o dia que o Senhor escolheu para nos abençoar, para nos decretar a palavra de vitória em nosso favor, Pai. Por isso nós oramos a Ti, Pai, já Te agradecemos, Pai, por as grandes coisas que o Senhor tem a nosso favor. Amados, vamos louvar ao Senhor com toda a nossa força e com toda a nossa adoração essa noite. Amém. Oh, aleluia! Te louvamos, ó Senhor, te louvamos, ó Deus. Nessa noite, nesse mesmo espírito de adoração, feche os seus olhos, se renda ao Senhor, levante as suas mãos, comece a adorar, comece a glorificar, comece a exaltar aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Te louvamos, ó Senhor, te agradecemos, ó Deus, por essa noite, ó Pai. Aleluia. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Cante assim. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Cante. Tudo pode passar, Teu amor jamais me
chegará. Sempre há de existir novo amanhã, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços.
Aleluia. Como forma de oração, convido você a cantar essa canção nessa noite. Você pode fechar os seus olhos. Se você sabe, adore ao Senhor com essa canção. Se você não sabe, fica ligado em espírito e em verdade. Deixa Deus falar com você. Ele tem um novo amanhecer, porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Amém? Pela graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, que me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi. Ele tem um novo para você. Aleluia. Quando a noite se aproximava, quase sem esperança eu estava. Tua mão segurou, por isso sou grato. Quando no fogo eu fui lançado, El Shaddai, você estava ao meu lado. Nunca me deixou, por isso sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, que me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi, recebi. Você pode erguer suas mãos e dizer assim ao Senhor Jesus: meu Senhor, eu só quero adorá-lo, porque você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Diga mais uma vez: meu Senhor, meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Oh, 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 meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Oh, 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 meu Senhor, eu só quero adorá-lo.
Se não há aleluia, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi. Agradeça por isso, meu irmão. E então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além que um coração cantando. Mais uma vez eu quero ver sua igreja cantando com toda a força. Então vou levantar por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, Jesus. Simples para o rei, mas não tenho nada além, coração cantando. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra ver, mas não tenho nada além, coração cantando aleluia, aleluia. Você pode glorificar o nome de Jesus. Te damos honra, te damos glória, Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. O Senhor Jesus, Ele está aqui. Confie no seu Deus. Não importa o que você precisa, como você chegou aqui, clame por Jesus. Você está no lugar de clamar por Jesus, amém? Sou de Jesus, seguro estou. É minha ajuda em meio ao fogo, nunca falhou. Pois o teu sangue minha alma limpou, teu sacrifício do Calvário me resgatou. Você pode cantar isso? Diga isso. Confio em Deus, meu Salvador, que jamais nunca falhará. Confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou, nunca falhará. A Ele me rendo, posso descansar. Sei que o autor do amanhã me guiará. Essa é minha história, a minha canção. Louvo meu Salvador.
Clame por Jesus. Clame por Jesus. Clame a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clame a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clame a Deus, Ele ouviu e atendeu. E é por isso que eu confio. Clame a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clame a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. E é por isso que eu confio. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. E é por isso que eu confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou, nunca falhará. Confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou, nunca falhará. Clame por Jesus. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. E é por isso que eu confio. Clamei a Deus, Ele ouviu, Ele atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. E é por... Agora o som da bateria declara assim. Clamei a Deus. Clamei a Deus, Ele ouviu. Ele está aqui para te ouvir. Ele ouviu e atendeu. E é por isso que eu confio. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. E é por isso que eu confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou, nunca falhará. Confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou. Se você crê, cante mais uma vez. Confio em Deus, meu sal, que jamais falhou, nunca falhará. Confio em Deus, meu Salvador, que jamais nunca falhará. Ele não falha, não. Aleluia.
que venceu a morte, ao Criador da vida, mudou a minha sorte. Quando não vi saída, Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o Teu poder? Mesmo em meio ao medo, corro ao meu encontro. Já não sou mais o mesmo, já não sou mais o mesmo. Tenho um novo canto. Declare isso, que Ele, Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o Teu poder? A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou. Declara assim: com profundas riquezas, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos.
seus braços. Vamos levantar juntos. E vamos cantar mais uma vez sobre isso. A Ele a glória. Amém? Vamos juntos. Juntos em uma só voz. Vamos lá? A Ele a Ele. Sabe, a adoração ela é uma arma de guerra. E um dos poderes da adoração é trazer a realidade dos céus para essa vida terrena que é tão passageira, mas ela é tão necessária para que eu e você nos conectemos à fonte verdadeira. Eu não sei se você consegue entender isso. Ele nos dá a mim e a você a oportunidade de estarmos aqui nessa terra e de nos conectarmos com a realidade dos céus, para que nós possamos viver a palavra dele que é eterna. Sabe, dentro de você existe um DNA. Ele te formou. Jeremias capítulo 1 fala que ele sabe os planos e projetos que ele tem a respeito de você. Ele te formou com um DNA de vencedor. E aí você pode olhar para o cenário que você está vivendo, que tem se apresentado a você, não sei se por esses dias, por meses, por anos, por gerações, e você vai me dizer, ela não sabe o que eu tenho vivido. Eu posso não conhecer a sua história, mas eu sei e eu conheço o seu Criador, porque Ele é o mesmo que me criou. E Ele te formou com um DNA. E Ele diz que em tempo e fora de tempo, não importam as aflições, não importam as tempestades, não importa se a fornalha está 7 vezes mais ardente, não importa, o que importa é quem está do seu lado. Você consegue entender isso nessa noite? Dá um glória a Deus no seu lugar se você consegue entender isso. Ele está dizendo para você que você não está sozinho. Ele está dizendo para você que Ele é o 4º homem da sua fornalha. Oh, aleluia! Ele é o 4º homem da sua fornalha. E se você consegue entender isso, levante as suas mãos e comece a adorar. Comece a adorar o Rei da Glória, porque Ele está dizendo, eu estou com você, eu caminho com você, eu sou o seu Deus, eu mudo essa situação, eu transformo o coração de homens, eu sou a sua cura, eu sou a porta, eu sou o caminho. Posso sentir Deus aqui nesse lugar. Eu posso sentir o Senhor mudando a sua história. Sabe, Ele está mudando a sua perspectiva. É isso, Ele está mudando a sua perspectiva acerca daquilo que você está vivendo agora. Ele está dizendo, ei, tira os olhos da tempestade e comece a olhar para mim, porque eu sou o dono das águas. Ei, eu quero te dizer algo. Muitas vezes você está no barco, muitas vezes existem outras pessoas nesse mesmo barco. Sabe? Pode ser que você tenha entrado aqui e você não está sozinho nessa situação. Você está carregando outras pessoas nessa situação. Mas eu quero te dizer alguma coisa que vai mudar a sua perspectiva nessa noite. Você não está sozinho. Porque mais do que Jesus te ver do cume do monte, Ele está dizendo, eu formei as águas. Você consegue entender isso? Ele formou as águas, e a partir da palavra dele, as águas elas se abrem para você passar. O Senhor quer mudar a sua perspectiva hoje. Ele quer que você saia por essas portas hoje com o seu DNA ajustado a um DNA eterno, a um DNA de mais do que vencedor. Levante suas mãos em nome de Jesus. O Senhor está fazendo uma aliança com você nessa noite.
Ei, Ele está dizendo: eu estou fazendo uma aliança com você. Ei, você é meu. Você está entendendo? Deus está chamando o seu nome e Ele está dizendo: você é meu. Eu não desisti de você. E se eu não desistir, você não pode desistir também. Preciso ainda ler as palavras. Eu espero que você esteja sentindo o que eu estou sentindo no seu lugar. Nós, como equipe, nos reunimos e pedimos direcionamento de algumas palavras. E se você não está aqui, se você está nos assistindo online, seja em hospitais, seja do outro lado do Atlântico, eu não sei aonde esse culto está indo, amém? Mas eu sei que a presença do Senhor, ela atravessa fronteiras. E Ele vai falar com você e comigo nessa noite. Eu quero que você levante suas mãos. O Senhor está quebrando sobre a sua vida, sobre a sua árvore genealógica, toda maldição que tem acompanhado a sua casa, a sua família. Fibromialgia, nós decretamos que você não tem mais poder. Dor no joelho, existe uma restauração chegando. Nervo ciático, seja estabilizado nesse momento, desensibilizado nesse momento. Nós damos uma ordem à enxaqueca, a toda pressão nas artérias e veias, seja normalizado nesse momento. Nós colocamos a neuropatia periférica sem qualquer ganho de sinapse sobre o seu corpo. Nós desfazemos toda a conexão com artimanhas do maligno e nós declaramos a conversão de corações em corações de carne, cheio do Espírito Santo de Deus. Nós repreendemos toda inflamação nas amígdalas. Nós repreendemos toda hepatite. Nós declaramos sobre o seu casamento. Eu não sei se você está aqui com o seu cônjuge, ou se ele está na sua casa, ou se você nos acompanha na sala da sua casa. Eu quero declarar que o seu casamento viverá o óleo fresco do Senhor. Eu quero declarar que todo poder de problema digestivo está sendo normalizado nesse momento. Ovário direito comece a trabalhar, que os nódulos cessem em nome de Jesus. Que o Senhor declare sobre a sua vida, Salmos capítulo 4: em paz você se deita e pega no sono, porque só o Senhor te faz repousar em seguro. Então nós repreendemos toda insônia sobre a sua vida. Nós declaramos que toda açúcar e glicose no seu sangue é normalizada. Diabetes em crianças, nós declaramos a estabilidade em nome de Jesus. Nós declaramos reconciliação de pais com filhos, mães, irmãos. Nós declaramos que o seu ventre, mulher, é fértil para gerar vidas. Em nome de Jesus, nós declaramos que toda frenopatia é estabilizada. Nós declaramos que a síndrome do pânico, todas as vozes que você tem escutado, tudo aquilo que o inimigo tem tentado te perseguir, que você sente como uma sombra atrás de você, nós declaramos que o único que pode ser a sua companhia é o Espírito Santo. Eu quero declarar, Efatá, que os seus ouvidos se abram em nome de Jesus. Nós declaramos que toda sinusite não existe mais sobre a sua vida. Toda doença crônica nós lançamos por terra, e toda depressão. A palavra diz que quando nós servimos ao Senhor, existe uma alegria que só Ele pode entregar. Então eu quero declarar, não só sobre essa vida que tem estado em depressão, mas sobre a sua vida. Então levante sua mão, levante sua mão. Eu quero declarar nessa noite a alegria dos céus, que você possa passar por esse processo com a alegria do Senhor, porque Ele é a sua força. Se você está com seu prospecto, levante ele em nome de Jesus. Se você não tiver, a nossa equipe vai passar pelos corredores, e essa é a oportunidade que você tem, uma oportunidade única.
de pegar esse prospecto e agir com fé nessa noite. Fé não é aquilo que você pode fazer. Fé não é aquilo que você vê. Fé não é o possível para você. Fé é o impossível. É aquilo que você não pode. É aquilo que parece que não vai acontecer. É isso que Deus faz. Então pegue e levante o mais alto que você puder. E nós declaramos que o DNA dos céus, nós declaramos que as resoluções celestiais e eternas, elas adentram as portas da sua vida hoje. Elas adentram as portas financeiras, ministeriais, de saúde. Nós declaramos nos céus o decreto que Deus já te deu, que você é livre. Você é livre de toda condenação. Você é livre de toda doença. Você é livre para viver tudo aquilo que Deus tem para você. Eu não sei se você está entendendo o que o Senhor está te dizendo. Ele está dizendo: levante os seus olhos e contemple a boa obra que eu estou realizando. Essa noite é para você andar com fé. Então começa a fazer barulho no seu lugar. Vamos, começa a fazer barulho no seu lugar. Vamos mais alto. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Aleluia, glória a Deus. Você já cumprimentou quem está ao seu lado? Fala como o pastor Dito: dê paz do Senhor, a paz do Senhor a quem está do seu lado. Crente bem raiz, pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Que honra poder trazer a palavra de oferta. A primeira oferta que nós trazemos a Deus nas nossas vidas, né? Amém. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Malaquias 3. Quero fazer um paralelo aqui de dois livros da Bíblia, o livro de Malaquias e o livro de Provérbios, tá? Malaquias 3, 9 e 10 e Provérbios 3, 9 e 10. Amém? Quem achou diz amém. Quem não achou diga misericórdia. Misericórdia. Malaquias 3, 10 e 11. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós bênção sem medida. Diga, bênção sem medida. Eu não vou testar ninguém não, tá? Mas eu só queria saber. Quem conhece a palavra abastança? Levante a mão. Eu não vou pedir para ninguém explicar. Só para quem conhece a palavra abastança. Amém. Diz ainda: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Abra também o livro de Provérbios 3, 9 e 10. Amém? Se você não achou, acompanhe comigo. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Senhor Deus e Pai, é a tua palavra, fala aos nossos corações, meu Deus, em nome de Jesus. Traga, Senhor, discernimento, revelação, que podemos aprender mais e mais de Ti, em nome de Jesus. Amém. Gente, então, o paralelo que eu queria fazer aqui primeiro com relação a algumas palavras, né? Lá no livro de Malaquias diz o seguinte:
trazei. Então, algo que é em comum entre os dois textos. Primeiro, que começa com um imperativo, com uma ordem, com uma súplica, um pedido. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois outro imperativo. Provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos. Se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós bênção sem medida. Em outra versão diz, e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Repita comigo, abastança. Abastança. Bem, a palavra, e no texto diz o Senhor dos exércitos. Então, essa palavra Senhor, né, não é um pronome de tratamento. Não é um pronome de tratamento. Senhor quer dizer dono. Então, quando eu digo, o Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta. O Senhor é meu dono. Tá? Se fosse pronome de tratamento, né, a gente nem poderia usar o tu, porque não haveria uniformidade no tratamento. E no livro, então, o Senhor é dono. E lá no livro de Provérbios que a gente leu, também apresenta a mesma palavra. Honra ao Senhor. Honra ao Senhor, o nosso dono. Com os teus bens e com as tuas primícias, e com toda a tua renda. E o que é em comum? E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, voltando aqui ao livro de Malaquias, e diz o seguinte, também por amor de vós repreenderei o devorador, e não destruirá do fruto da vossa terra, nem a vossa vide no campo lançará o seu fruto a tempo, antes, que dela vos advenha maior abastança. Gente, a palavra abastança, tá, quer dizer o seguinte, de uma forma moderna, nós temos o seguinte, quantos dias você pode viver sem precisar trabalhar? Quanto tempo, quanto você tem de dinheiro para gastar se não tivesse de trabalhar? Isso é abastança. Então, por exemplo, quem trabalha na área de vendas tem que ter uma boa abastança para não ser refém daquele a quem está vendendo. Todos precisam de uma reserva, né? Então, a abastança também está ligada, está vinculada à aposentadoria, à prosperidade. Então, eu vivi isso na minha vida durante a pandemia. Tem um curso de língua portuguesa e durante a pandemia tudo se fechou. E, bem, e agora? E agora? E agora é a palavra do Senhor que veio em ação. É a abastança de Deus. Então, nada mudou em relação à minha vida, em questão ao que eu vivia, o meu padrão de vida. Por quê? Porque Deus me sustentou na palavra dele, o Senhor, né? Então, o meu dono, ele me sustentou. Por quê? Fazendo prova da palavra dele. Eu provei, eu usufruí da palavra de Deus, né? Provai-me nisto, né? E eu provei, eu usufruí, eu me deliciei da bondade de Deus. Então, quando eu vejo naquele versículo, né? O Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta. Acho que a versão mais interessante seria essa, né? De nada sentirei falta. E Deus me suprindo, né? Em todas as minhas dificuldades. E eu até ouvi uma palavra que diz o seguinte, os especialistas falavam, muitos que quebraram durante a pandemia, na verdade, já estavam quebrados antes da pandemia. Né? Então, só foi uma questão de derrubar, né? Já estavam no chão. Mas Deus, né, me sustentou porque através da palavra dele, abastança. Então, eu pude viver, aí passou a pandemia, Deus honrou, abriu novas portas e eu entendi que o segredo está nesse gesto. Você pode fazer isso aqui comigo? Só abre a mão. Gente, esse é o segredo. O mesmo gesto que você faz com as duas, isso mesmo, com as duas. O mesmo gesto que você faz para dar, você faz para receber. Então, há pessoas que não recebem porque não fizeram o gesto do dar. Eita, por que Deus não está me abençoando? Gente, há um princípio. E qual é o princípio? O princípio é generosidade. O princípio é honrar. Honre a Deus. Então, se há alguém supremo, maior, que a gente poderia honrar, quem é?
é Deus. Então, a partir do momento que nós honramos a Deus, honramos e nós estamos preparados para receber. Então, assim como Deus me honrou e tem me honrado, de nada eu tenho sentido falta, né? Então, essa é a palavra e eu poderia contar vários testemunhos, depois se você quiser, posso te contar alguns testemunhos no particular. Mas esse foi algo que tem a ver com essa palavra abastança. Porque o meu padrão de vida não mudou, a despeito de a receita ter mudado. Mas Deus, né, foi fiel, assim como Ele é sempre fiel. Amém? Fiquem todos de pé agora. Se você puder. Né, os obreiros vão estar passando, os oficiais vão entregar o envelope. E que você venha desfrutar também desse privilégio diante de Deus, né? E que Deus vai te honrar, porque isso é testemunho, né? É viver aquilo que a gente prega, tá? Porque, como eu falei, a maior entrega é as nossas vidas. Então isso aí, os nossos bens é o de menos que nós temos a oferecer a Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, te louvamos, Senhor, por este privilégio de devolver um pouco do muito que o Senhor tem nos dado, tem nos suprido, tem nos abençoado. Meu Deus, em nome de Jesus, cumpra a Tua palavra, assim como o Senhor tem feito em cada vida, meu Deus, em nome de Jesus, e que cada um aqui possa testemunhar dos feitos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, comunidade das nações. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui no livro de Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 9. Livro de Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 9. Essa palavra ela tem falado muito ao meu coração e eu creio que ela tem chaves para nós nesse ano de 2026. Amém? E a palavra do Senhor vai nos dizer assim: aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos parados junto ao lago, mas os pescadores tinham descido deles, estavam lavando suas redes. E ele entrou em um dos barcos que era de Simão, e ele pediu que afastasse um pouco da terra, e sentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando ele terminou de falar, disse a Simão: velejai para o profundo e lançai as redes para um arrastão. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, nós trabalhamos toda a noite e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixes e a rede se rompia.
E eles acenaram seus companheiros que estavam no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. E vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos. Tem versão que vai nos dizer que ele se prostrou, e tem outra versão que vai nos dizer que ele o adorou diante de Jesus, dizendo: afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele estava admirado e todos que estavam com ele, diante do arrastão de peixes que tinha feito. E assim também estavam Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante tu pescarás homens. Feche seus olhos. Pai, nessa noite nós queremos te agradecer pela tua palavra. Que ela venha trazer, Pai, o entendimento, o discernimento daquilo que o Senhor tem para nós nessa estação. É um tempo de acessarmos, Pai, de construirmos e de vivenciarmos o nosso milagre. É assim que eu já te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu amo esse texto. Esse texto ele me acompanhou no início desse ano de 2026. E ele trouxe para mim princípios basilares que estabeleceram governo, ou seja, que governarão o meu ano de 2026. Princípios estes que eu quero compartilhar com cada um de vocês. E não somente essa palavra, o Senhor trouxe um entendimento através dos nossos bispos, que nós estamos no ano Domini, um ano de governo, um ano onde nós vamos estabelecer o reino do céu sobre a nossa vida. Amém? Contudo, para acessar o governo dos céus, é necessário nós discernirmos, é necessário nós nos alinharmos com os céus. E como é que eu faço isso, Rafael? A Bíblia nos relata muito bem a existência de dois governos que estão disponíveis para nós. O primeiro governo apresentado na palavra está nítido quando Jesus está no deserto e, tentado por Satanás, é colocado no alto monte, onde a ele é mostrado todos os reinos da terra. E bem como lhe é oferecido a glória e o poder que foi entregue a Satanás. O segundo governo é revelado através da oração do Pai Nosso, aonde Jesus destaca: Pai Nosso que estás no céu, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Veja, queridos, é evidente a questão de dois reinos, e nessa noite eu te pergunto: quem tem te governado? Qual a atmosfera que você tem acessado? É o bispo J.B. Carvalho que destaca que a adoração que você oferece determina quem será o seu amo, quem será o seu Senhor. Desta feita, mais uma vez eu te pergunto: quem tem te governado? Para quem tem se voltado a sua adoração? É o diagnóstico desse mundo que está te gerindo? Você está sendo gerido por aquele que quer te matar, te roubar, te destruir? Ou as palavras de vida eterna que o Senhor diz sobre você, que está te direcionando? É a palavra que diz que você é curado, que você é restaurado, que você é favorecido, que você é abençoado? É ela que tem te governado, é ela que tem dirigido os seus caminhos? O texto que nós lemos, ele representa muito bem a ideia de governo, bem como nos dá chaves para acessarmos o domínio do Senhor sobre as nossas vidas. Ou a escassez dominaria Simão Pedro, ou ele viveria abundantemente, como ele ousou a viver. O texto nos fala de um grande arrastão, de uma pesca milagrosa. Contudo, existe todo um contexto por detrás de toda essa história. A Bíblia nos relata que após Jesus retornar do deserto, onde ele foi tentado, ele passa a ensinar sobre o reino de Deus. E durante esses inúmeros ensinamentos que nós vemos durante a caminhada de Jesus, sempre havia manifestações de maravilhas, sinais e prodígios. Eu vou repetir para você entender. Durante todo o momento em que Jesus estava ensinando, falando sobre o reino de Deus, sempre havia cura, libertação, salvação. O paralítico tinha que levantar, o cego tinha que abrir os seus olhos, o surdo tinha que ouvir. Em Cafarnaum, queridos, ele libertou um homem de espíritos imundos. Em Cafarnaum, ele curou a sogra de Simão, bem como diversas pessoas, como nós vemos em Lucas capítulo 4. Então, nós chegamos nesse momento, onde ele encontra Simão Pedro e manifesta uma pesca milagrosa. Em todos esses ambientes, queridos, Jesus sempre estava ensinando sobre o reino de Deus. Ele sempre estava falando aquilo que ele tinha visto o Pai fazer e ouvido o Pai falar.
Salomão, em Provérbios 8, destaca que quem alcança ou quem acessa a verdadeira sabedoria, obtém o favor de Deus. Salomão ainda destaca em Provérbios, capítulo 24, versículos 3 e 4, que a sabedoria edifica a casa, e pelo conhecimento seus celeiros serão fartos de substâncias preciosas e deleitáveis. Vamos ter o texto. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda... com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. É nesse momento, queridos, que eu quero já declarar que nós estamos sob essa atmosfera de sabedoria. É nesse momento, queridos, que eu quero declarar que o Senhor está aqui presente, como foi falado durante o profético. E aonde Ele está, maravilhas têm que acontecer. Você vai ser curado, você vai ser transformado, a sua casa vai ser liberta. Eu não sei o que você está esperando, mas o Senhor está aqui e algo vai se manifestar na sua vida, amém? Oh, aleluia! Queridos, todo ano eu inicio juntamente com o grupo de comunhão que eu tenho, o estudo de Provérbios. E nós acessamos essa atmosfera de sabedoria dos céus, aonde ficou claro para mim, que para todos nós que vamos estar debaixo da sabedoria, que há um governo que vem do alto, em todas as áreas da nossa vida, bem como nenhum diagnóstico humano vai ter poder para prevalecer sobre a palavra de Deus. Se Ele é a sabedoria, Ele vai liberar uma palavra de conhecimento para que você possa acessar a provisão necessária, como nós lemos em Provérbios 24. Então, queridos, nesse momento introdutório, eu quero destacar para vocês que nós que estamos aqui no Sozo, não haverá enfermidades nesse ano de 2026 que poderá prevalecer sobre você. Nenhum gigante vai poder te intimidar, nenhuma enfermidade vai poder te tocar, porque existe uma palavra dos céus que diz que você é curado, que você é sarado, que você é restaurado, que você é bem mais que vencedor. Mas para isso, queridos, aleluia, se for para o Senhor, batam com entusiasmo, aleluia, glória a Deus. Mas para isso, queridos, é necessário nós entendermos as chaves que esse texto está nos trazendo. E mediante tudo isso que foi exposto, eu quero trazer a primeira chave que eu coloquei para o meu ano de 2026. E a primeira chave é: acesse a atmosfera da sabedoria. Vira e fala para o irmão do seu lado e faça o convite. Vamos acessar a atmosfera da sabedoria nesta noite? Aleluia. E como eu faço isso, Rafael? Como eu disse, em diversas ocasiões, Jesus sempre estava manifestando o poder e a glória de Deus. Mas antes disso, sempre havia um ensinamento sobre a palavra de Deus. Jesus é a fonte de sabedoria. Sabedoria essa que será a base para a edificação do nosso milagre. Ela é a fonte criativa para a mudança dos nossos diagnósticos, bem como a voz que vai governar mediante ao caos. Como eu disse, eu acho extraordinário o ensinamento do Salomão em Provérbios 24:3, aonde ele fala que através da sabedoria se edifica uma casa. A sua casa, queridos, ela tem que ser estabelecida, ela tem que ser edificada através da sabedoria. Contudo, mais uma vez eu te pergunto, o que é a sabedoria? Aonde eu encontro? Como é que eu faço para acessá-la? Eu te falei há pouco que Jesus é a fonte da sabedoria. E em Provérbios 8 nós aprendemos que a sabedoria, ela é uma pessoa. Nota-se que desde o primeiro versículo que Salomão nos diz em Provérbios 8, ele atribui verbos à palavra sabedoria que indicam que ela é uma pessoa. Ele diz, ela clama, ela se posta, ela falará. Ou seja, ela é uma pessoa. Bill Johnson, em seu livro Face a Face com Deus, discorrendo sobre Provérbios 8, ele destaca que neste capítulo, o escritor de Provérbios revela a pessoa chamada sabedoria, e essa pessoa é Jesus. Essa pessoa é Jesus. E Jesus, como está escrito tanto em Provérbios 1 quanto em Provérbios 8, ele anseia em se relacionar conosco, ele clama por nós, ele chama por nós, ele está à porta e está falando: ei, eu quero me revelar a você, ei, eu estou batendo, deixa eu entrar, ei, eu quero fazer morada na sua vida. É o salmista Davi que destaca no Salmos 25 que Jesus deseja revelar os seus segredos a nós. Portanto, queridos, essa noite é um convite.
É um convite para o governo, é um convite para caminharmos com Jesus, para nos relacionarmos com Ele, que é a fonte da vida, que é a fonte de toda a criação, que é a fonte que vai gerar vida em meio ao caos, em meio ao deserto, amém? Então vire e fala para o irmão do seu lado e faça esse convite: vamos caminhar com Jesus? Essa é uma boa noite para você segurar a mão do seu irmão e juntamente com Jesus dar um passo e caminhar mais uma milha, porque uma milha com Jesus, queridos, é uma vida abundante, uma vida próspera, amém? Pois todo aquele que caminha com Jesus sempre será encontrado pelo seu poder. E aqui eu quero trazer a segunda chave nessa noite mediante essa palavra. E a segunda chave é: nosso Jesus sempre tem uma palavra de governo sobre nós. Jesus sempre tem uma palavra de governo para mim e para você. Ora, queridos, se Ele é a sabedoria, dele vai vir todo o conhecimento necessário para que nós possamos ver os nossos celeiros fartos, como nós lemos em Provérbios 24:4. O versículo 4 de Lucas 5 vai nos dizer que Jesus ordenou a Simão que velejasse para o profundo, aonde ele lançaria as redes. A palavra liberada por Jesus sempre vai ser uma resposta para a nossa momentânea tribulação, e eu quero repetir isso. A palavra liberada por Cristo sempre vai ser uma resposta mediante ao nosso momento de tribulação. A palavra liberada por Ele será lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ele vai nos estabelecer naquela circunstância. Ela será a revelação da glória de Deus em nossas vidas. Então, queridos, você pode ter passado uma noite inteira tentado pescar e não pegou nada. Você pode até estar no meio de uma tempestade no seu casamento, onde aparece que tudo vai afundar. Você pode estar vivenciando já um funeral pela morte do seu filho, como foi com Jairo. Você pode até estar surdo e não estar ouvindo o que Jesus está dizendo. Ou você pode estar com alguma enfermidade no seu corpo nesse exato momento, como foi com a sogra de Pedro. Mas eu estou aqui para te dizer que o Senhor tem uma palavra de governo para essa situação. Seja elas em tempestade no casamento, acalma-te. Em ondas das emoções, aquieta-te. Em crise financeira, o meu pai é dono do ouro e da prata e ele está mandando eu ir mais fundo. Ei, Talita, levanta. Ei, ouvidos, sejam abertos. Ei, enfermidade, seja câncer, seja o que for, o Senhor me diz que eu sou curado. Ei, esterilidade, o meu Deus diz que eu sou fértil. Ei, paralítico, levanta e anda em nome de Jesus, mas saia daqui convicto que o Senhor sempre tem uma palavra sobre a sua vida. Amém? Aleluia! Eu não sei o que você está passando, queridos, mas eu sei que o meu Deus está te dizendo que as forças das águas não podem te parar. A multidão não pode te calar ou te impedir de incomodar o mestre. As acusações que estão sobre você, elas não podem te condenar, pois Jesus sempre tem uma palavra de vida eterna sobre mim e sobre você. Amém? Aleluia! Glória a Deus. E eu acho isso fascinante, queridos, porque eu tenho caminhado debaixo dessa sabedoria, debaixo dessa palavra. Eu fiz questão de vir com esse terno hoje, porque o Senhor falou comigo quando eu estava saindo de casa, e esse terno foi um ato de fé que eu tive. Eu comprei ele mediante o Senhor ter falado: Rafael, você tem que trabalhar de terno todos os dias. E eu fui e comprei o terno, queridos. E depois que eu comecei a comprar esse terno, o Senhor tinha me dado um alvo de valores em clientes. E eu tô que fecho o cliente para a glória de Deus. É agindo sob a palavra, é mediante a nossa fé, é crendo que o Senhor está nos dando estratégia que nós nos movemos, queridos. E não retrocedemos, nós avançamos e não paramos, porque o Senhor tem uma palavra de governo sobre as nossas vidas. Amém? Aleluia! A terceira chave que eu quero trazer para vocês nessa noite, mediante tudo aquilo que foi posto nessa palavra, é: confie. Vira e fala para o irmão do seu lado: confie, pois o seu milagre vai se materializar. Pedro, mesmo não tendo pescado nada durante a noite, destacou que sob as palavras de Jesus ele lançaria a rede.
Mesmo em meio às ondas e ventos fortes, Pedro, debaixo da palavra de Jesus, ele andou sobre as águas. Davi, em frente ao gigante, experiente nas batalhas, foi em nome do Senhor dos Exércitos enfrentá-lo, confiando no Deus que já havia livrado de ursos e leões, o ajudaria a derrotar o gigante. O Senhor do centurião destacou que bastava apenas uma palavra de Jesus para que aquele homem fosse curado. Ele, como chefe, sabia que seus súditos confiavam na sua palavra e que isso bastava para a vida deles. Então, queridos, descanse, confie, pois aquele que te prometeu não é homem para que minta, tampouco ele é filho do homem para que se arrependa da palavra que ele tem para a sua vida. Amém? Eu acho extraordinária a lição que o salmista Davi nos traz sobre confiança nos Salmos 23. Por se relacionar com Cristo, o salmista sabia que o Senhor era o seu pastor e que nada te faltaria. Ele sabia que o seu pastor o levaria às águas de refrigério, águas essas que não param de se movimentar em meu e ao seu favor. Ele sabia que o seu pastor o levaria aos pastos verdejantes, lugar de descanso e provisão. Ele sabia que no vale da sombra da morte, que no meio das suas enfermidades, das suas fraquezas, o Senhor estaria sobre ele, ministrando unção, a unção que cura, a unção que restaura, a unção que alimenta, pois a unção é a presença, e tudo aquilo era o que bastava para ele. O salmista entendeu que a sua força vinha do Senhor, portanto, bastava tão somente ele confiar em Cristo, que tudo fará na vida dele, amém? Eu acho extraordinário quando Jesus fala para Marta e Maria que se elas crescem, elas veriam a glória de Deus. Ele estava fazendo um convite para elas: ei, Marta e Maria, confia em mim. Se você confiar em mim e descansar, o seu irmão que já está morto há 4 dias viverá. Quando Jesus fala para Marta e Maria que para elas crerem e verem a glória de Deus, ele estava fazendo um convite para confiar e ver que o Deus faria muito mais daquilo que elas imaginavam, porque elas imaginavam que se o Senhor estivesse aqui alguns dias atrás, o Senhor tinha o curado. Mas o plano de Deus não é só de cura. O plano de Deus é a manifestação do reino de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. O plano de Deus é muito maior daquilo que nós imaginamos, pensamos, queridos. O Senhor tem um propósito em todas as coisas. Então, queridos, se você crê, então se você confia nas boas obras que o Senhor tem na sua vida, se você confia que o Senhor já está entrando com provisão, que o Senhor já está entrando com cura, que o Senhor já está entrando com restauração, com salvação na sua vida, faz barulho, dê lugar, movimenta o céu, chama a atenção do Senhor, porque Ele está trabalhando em meu e ao seu favor, amém? A quarta chave, queridos, que eu quero trazer para nós nessa noite é: estar sob as suas mãos tudo aquilo que você necessita para o seu milagre. Está nas suas mãos. Como assim, Rafael? Tudo que é necessário para vivenciarmos o nosso milagre está nas nossas mãos. Sabe? O milagre, ele nasce através daquilo que nós carregamos. Eu vou repetir para você: o seu milagre está dentro de você. O seu milagre, ele vai se manifestar porque você já está o carregando. Você pode até não estar o enxergando, mas você está o carregando. Fala para o irmão do seu lado: o seu milagre está dentro de você. Quando Jesus encontrou com Simão, Simão estava fazendo o quê? Lavando as redes. As mesmas redes que ele usou para pescar quando Jesus mandou ele lançar no profundo. Queridos, sempre há algo na sua mão que será a provisão, a resposta para o que você precisa. E nesse sentido, vou trazer alguns exemplos aqui para você. A viúva de Serepta tinha uma botija e um azeite. No meio da multidão havia 5 pães e 2 peixinhos. Elias e a sunamita tinham uma botija de farinha e o azeite. O paralítico tinha seus amigos que romperam as dificuldades, superaram o telhado e vivenciaram a cura. A mulher cananeia tinha os seus ouvidos e, por ouvir falar de Jesus, filho de Davi, rompeu as sentenças humanas, lançou-se aos pés de Jesus e a sua filha foi curada. O filho pródigo sempre terá o seu pai que está sempre de braços abertos, disposto a amá-lo. Eu posso citar inúmeros exemplos aqui para você, mas o meu ponto é
está nas suas mãos. Tudo aquilo que é necessário para você vivenciar o extraordinário de Deus, para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Mas Rafael, eu não consigo enxergar. Eu não vejo nada em mim que possa mudar esse diagnóstico. Eu vejo pessoas aqui andando como se fosse Jó. Perdeu tudo. Sua companheira mandou amaldiçoar o Deus dele e saiu fora. Você já está enfermo. Você já não entende por que você está passando por aquela situação. Contudo, o Senhor está mandando você não somente olhar para as suas mãos, mas olhar para o seu coração. Porque você tem uma aliança, e você tem uma aliança com quem marcou um encontro com você aqui nessa noite. O quarto homem da fornalha, o Jesus, filho de Davi, o seu pastor que está com você. E por você ter dado esse passo de fé, de estar aqui nessa noite, Ele manda te dizer, Ele vai mudar a sua história. Por você ter confiado nele e ter descansado nele, Ele está mandando te dizer, Ele está entrando com uma resposta, com uma provisão na sua área, nessa área na sua vida. Amém? Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Essa é a noite, queridos, do acesso a Jesus. Dê acesso a Ele, aos seus conselhos, acesse essa frequência, essa atmosfera. Ele está liberando aqui palavras de cura, palavras de vida, sobre aquilo que estava morto sobre a sua vida. Assim eu te pergunto mais uma vez, o que você tem em suas mãos? Olhe para as suas mãos e saiba que daí vai sair a sua cura. Olha para ela e fala, daqui sairá a minha provisão para essa estação. Amém? Eu acho extraordinário o que a bispa disse e nos ensina. Ela salienta que Deus sempre começa com aquilo que está nas nossas mãos para gerar aquilo que nós precisamos. Então, queridos, se está nas minhas mãos, está o quê? Acessível. Está acessível. E se está acessível, é possível. E se é possível, eu vou viver o meu milagre, pois para o meu Deus nada é impossível. Se é acessível, está aí disponível para você acessar. A herança é tua, o preço já foi pago. Ele tomou todas as nossas enfermidades sobre si, e por causa das suas pisaduras nós somos o quê? Sarados. Aleluia. Portanto, querido, seja intencional. Ouse. Seja corajoso, viva o seu milagre, busque o seu milagre, anseie pelo seu milagre, faça um movimento, faça barulho, chame a atenção de Deus, como Zaqueu fez subindo naquela árvore. Mas não fique parado, seja intencional, porque como eu disse, queridos, essa chave está nas suas mãos. Então, se está nas suas mãos, é sua responsabilidade se colocar aos pés diante do Senhor e falando, Pai, eu quero viver o meu milagre. Amém? A quinta chave que eu quero trazer para nós é: adore ao Senhor. Adore mediante as circunstâncias. O significado da palavra adorar em hebraico é shakar, que significa prostrar, inclinar-se em reverência. Como nós lemos, Simão Pedro, ele fez o quê? Prostrou-se de joelhos, ele adorou ao Senhor. E quando nós nos prostramos e damos voz às enfermidades, às circunstâncias que nós estamos passando, nós estamos o quê? As reverenciando. Nós estamos dando poder de domínio e de governo dela sobre as nossas vidas. Contudo, queridos, não é isso que Deus tem para nós. Davi não se prostrou mediante a força de Golias, mediante aquele homem experimentado em guerras, mas ele, em nome do Senhor dos Exércitos, correu em direção ao seu inimigo e venceu. A mulher do fluxo de sangue e o cego Bartimeu não se prostraram ante a multidão ou a lei que os impediam de acessar Jesus. Eles foram ousados, persistiram, gritaram e acessaram a sua cura. Assim eu afirmo a vocês esta noite é um convite para adorarmos, para reverenciarmos, para nos prostrarmos diante ao Senhor que cura, diante ao Senhor que dá vida em abundância. É uma noite para nós reverenciarmos ao Rei dos Reis, ou seja, aquele que governa a minha e a sua vida. O Senhor governa a sua vida, amém? Então por que você está olhando para a escassez? Por que você está olhando para essa enfermidade que está sobre você ou sobre o seu parente? Por que você está olhando para essa infertilidade? O Deus da nossa vida, Ele não perdeu o controle. Eu acho extraordinário, queridos, que no domingo do segundo turno, saiu o resultado das eleições,
E 5 minutos depois, o bispo JB começou a pregar. E ele virou e falou para a igreja: não se atemorizem, pois o nosso Deus não perdeu o controle. Então, queridos, essa enfermidade que você está passando, ela não vai governar, mas sim seu Pai, que tem palavras de vida eterna sobre você. Sabe, quando nós nos alinhamos com Cristo, com as palavras que Ele tem, nós despertamos características do nosso DNA, chamada adoração. E quando nós acessamos a célula adoração do nosso DNA, nós nos alinhamos ao DNA celestial, que possui como fruto multiplicação e frutificação. Eu vou repetir para vocês. Quando nós acessamos a célula adoração no nosso DNA, nós nos alinhamos ao DNA celestial, que possui como fruto multiplicação e frutificação. Davi, a palavra vai nos dizer em 1 Samuel capítulo 30, que Davi retornava até onde ele morava, e os amalequitas haviam saqueado a terra e levado as suas esposas e os filhos como escravos. Quando ele se prostrou mediante a situação, até o seu exército se levantou contra ele para tentar matá-lo. Mas quando ele colocou a sua éfode, a sua veste de adoração, ele ouviu as vozes do Senhor. E a voz do Senhor mandou ele ir em direção àquele povo, que o Deus dele era com ele e ele iria vencer. E tudo aquilo que o inimigo tinha roubado, Davi foi-lhe restituído. Tudo aquilo que havia de despojo, Davi tomou para ele. Então é tempo de tirarmos a murmuração dos nossos lábios e começarmos a cantar cânticos de adoração. Existem dias que vão ser difíceis? Existem. Mas é tempo de não olharmos para a circunstância, não olharmos para o diagnóstico humano falando que existe guerra no Oriente Médio e o dólar está subindo, o barril do petróleo está subindo. É tempo de nós acessarmos a frutificação e a multiplicação que o Senhor tem nas nossas vidas. Pois onde há deserto, o Senhor, em virtude da sua adoração, estará colocando rio em ermos. Aonde há enfermidades, em virtude da sua adoração, o Senhor está gerando cura. Onde havia perdição ou crise no seu casamento, crise em relacionamentos, o Senhor está manifestando restauração, porque você está tirando o olhar da circunstância e está o adorando, está entregando tudo nas mãos do Senhor. Pois isso é peculiar do reino dos Deus, é a manifestação do reino de Deus, é da sua natureza, frutificar, governar, manifestar a vida. Olha o que nos diz Gênesis capítulo 1, versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: sede frutíferos, multiplicai-vos, enchei a terra, subjugai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. Ou seja, queridos, o governo está estabelecido sobre nós, é uma autorização que o Senhor está nos dando, uma comissão de governar debaixo da palavra. E para acessarmos tudo isso, eu repito, é necessário adorar, fazer uma aliança, uma parceria com aquele que possui palavras de vida eterna sobre nós. Mais uma vez, eu cito a bispa disse, que nos ensina que nós devemos nos alinhar com a frequência que governa sobre o caos. Nós devemos nos alinhar com a palavra do Senhor, porque ela tem uma resposta sobre tudo. E esse é o caminho. Quando nós nos alinhamos e adoramos ao Senhor, nós refletimos Ele, nós refletimos os céus, e os céus se manifestam aqui na terra, pois Ele sempre tem uma palavra de provisão que supera as nossas expectativas e está muito além daquilo que vemos, ouvimos ou imaginamos. É um milagre completo, é extraordinário, é abundante, é o cálice transbordando. O bispo JB ele destaca que é tempo de nós nos tornarmos aquilo que nós adoramos. E se você adora a Deus, você tem que refletir, você tem que manifestar toda essa multiplicação, toda essa frutificação. A enfermidade não pode prevalecer sobre você. A crise no seu casamento, ela não pode prevalecer. Sabe, a escassez, ela não pode prevalecer, porque o nosso Deus é o Deus mais que abundante. A palavra nos diz que Ele é dono do ouro e da prata, e que está tudo acessível para nós. E por que você está se deixando governar por essa leve e momentânea tribulação? Se eu adoro o Deus que cura, queridos, eu tenho que refletir a cura. Se eu adoro o Deus da restituição, eu tenho que viver o Deus da restituição.
Eu posso citar aqui tantos exemplos, e eu posso citar até testemunhos da minha vida, porque se eu compro esse terno debaixo de uma palavra, é porque o Senhor está me direcionando, e eu estou colhendo contratos, como o Senhor me falou. Eu estou vivenciando um tempo de bonança na minha casa. Eu tenho falado para minha esposa que nós estamos vivenciando o melhor tempo das nossas vidas. Seja como casal, seja como pais, seja como trabalhadores, em todas as áreas, queridos, nada tem nos faltado, porque a paz de Cristo tem ido de encontro ao nosso lar, e nada tem estado quebrado, nada tem estado faltando, tampouco as coisas não estão fora do lugar, porque o nosso Deus, Ele tem agido nas nossas vidas. E queridos, como eu disse, se essa é uma noite de governo sobre nós, governo sem multiplicação é servidão. Você não é servo, você não é refém dessa enfermidade. Você não é refém da escassez. Você não é refém da infertilidade. Mas você é filho de um bom Deus. Como o pastor nos disse na nossa reunião pré-culto, você é amigo de Deus, você caminha com Ele, e se você caminha com Ele, como eu disse para vocês, Ele está te conduzindo pelos pastos verdejantes, o lugar de descanso, o lugar de provisão. Ele está te conduzindo sobre as águas tranquilas, o lugar onde Ele está sempre trabalhando por você. As águas tranquilas são aquelas, sabe quando você está no rio, aquela água suave, que não para de bater nas suas costas, aquela correnteza imparável. Essa é a atitude, a presença de Deus nas nossas vidas. E como eu disse, você não é refém das migalhas de Satanás, mas você é filho de Deus, você é amigo de Deus, você nasceu para vivenciar uma vida mais que abundante. E isso é uma identidade nossa, isso é o que nós somos, isso é o que o Senhor tem para nós. Antes de entrar na comunidade das nações, eu tenho um filho, Joaquim. O Joaquim hoje tem 6 anos. Ele com 2 meses, ele desmaiou no meu colo. Ninguém sabe, o diagnóstico médico foi que ele teve uma convulsão, mas os exames indicavam coisa ao contrário, ele teve um mal súbito. E queridos, vendo o Joaquim passando mal no meu colo, eu olhava para o Joaquim, eu falava: Senhor, eu não dou conta, leva logo. Eu não dou conta de ver meu filho assim, leva logo. Mas depois que o Senhor foi trabalhando em mim, que eu cheguei neste lugar e tenho me alimentado da palavra de Deus, e eu já era cristão, hoje a minha oração é de fé. Meu filho pode estar com os batimentos diminuindo, eu creio no milagre da cura dele. Eu posso estar passando por problemas financeiros que nem um gigante que eu venci. O Senhor nunca deixou nada faltar. Eu nunca deixei de dizimar, eu nunca deixei de honrar o Senhor com as minhas primícias, mas o Senhor também nunca deixou faltar nada na minha casa. O Senhor, quando eu não tinha recurso, o Senhor levantou pessoas para me abençoar, ou então Ele mandava contratos para fechar, mas nada faltou. Num dos tempos mais difíceis das nossas vidas, nós tivemos o nosso primeiro filho, Vicente. A Angélica perdeu 2 gestações, na segunda foi um furacão na minha vida. Porque eu sempre sonhei em ser pai e ter uma casa cheia. E aquilo veio para matar a minha fé. Mas o Senhor trabalhou de tal modo nas nossas vidas, em amadurecimento nosso, que depois veio o Joaquim. E não só satisfeito, porque eu queria ter uma princesa. E eu tenho a Antonella, que antes de vir para cá, ela chorou falando: papai, fica, querendo o colo do pai. O meu ponto nessa noite é: descanse, confie em Deus. Ele tem uma palavra sobre mim e sobre você. É Ele que governa. Essa enfermidade não pode prevalecer sobre a sua vida. Ele não pode, essa situação não pode dizer não para você se Deus diz sim. Então confie nele, descanse nele, que o mais Ele fará. Amém? Se coloque de pé nessa noite. Eu acho lindo, queridos, o que Deus faz nas nossas vidas. Porque Deus, através de uma pesca, Ele trouxe a existência da identidade de Pedro. Ele ali operou um milagre. E depois de operar aquele milagre, Ele virou e falou: Pedro, você será pescador de homens. Essa enfermidade que você está passando, e você está passando, não está te matando, mas ela tão somente está revelando a sua identidade. Amém? E se você crê nisso, adore ao Senhor nessa noite. Amém? Aleluia.
jamais falhou, nunca falhará. Você pode declarar isso? Confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou, nunca falhará. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. E é por isso que eu confio. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. E é por isso que eu confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou, nunca falhará. Um quadro que não era normal para um pescador. Passar a madrugada inteira e não pegar nada. Isso não era normal. E eu quero profetizar que isso que você está vivendo não é normal na sua vida e nunca vai ser normal. Que essa situação vai ser alterada. Porque a realidade de um pescador não é ficar lavando rede. A realidade do pescador é ficar juntando peixes que pescou durante toda a madrugada. Às vezes situações vêm para colocar em xeque a sua resposta diante de uma situação. Se você vai ficar chorando, se prostrando, ou se você vai tomar atitude diante da presença dele. Foi muito claro que o Rafael colocou a respeito do domínio do governo. Nós não entendemos muito a respeito de monarquia, porque nós vivemos uma democracia, onde o povo que faz a votação e por vontade unânime é decidido. Apesar que ultimamente não está sendo assim. Mas na monarquia o rei fala, e o que ele fala não é votado, o que ele fala é cumprido. E a palavra do rei é que a cura se estabeleça na sua vida, é que a mudança aconteça na sua vida, é que milagres se manifestem na sua vida. Quantas pessoas que hoje têm o sentimento de que, como os pescadores, pescaram e nada apanharam. Você lança e nada acontece. Se esse é o seu sentimento, eu gostaria que você viesse aqui na frente. Pastor, eu venho aqui porque eu tenho lançado rede e não tenho apanhado nada. Eu tenho trabalhado, não tenho visto fruto. Se é isso que você está vivendo, vem aqui na frente. Nada prospera, nada acontece. Estou passando madrugadas e madrugadas inteiras e nada tenho apanhado. É um convite para você vir aqui na frente. Se o sentimento é que você está lavando a rede, ao invés de estar jogando a rede, vem aqui também aqui na frente. Se o sentimento é que você tem uma arma na sua mão e você não consegue torná-la eficaz, venha aqui na frente, porque hoje é uma noite onde a rede vai ser lançada e uma pesca maravilhosa vai acontecer na sua vida. Deus está dizendo: filho, filha, não é para você lavar a rede, não. É para você colocar em ação a rede, porque tem uma pesca maravilhosa te aguardando. A palavra foi: lance mais uma vez a rede.
Talvez você tenha desistido e cansado de lançar rede e não vê resultado. E o Espírito Santo está dizendo para você: vem aqui, porque existe, como o Rafael falou, existe ainda mais uma palavra de comando que é liberada sobre a sua vida. E essa palavra vai mudar completamente toda a sua história. Essa palavra vai ativar algo no mundo espiritual. Pescador não é para lavar rede, pescador é para contar o resultado de uma pesca maravilhosa. E Deus está dizendo para você voltar no lugar da sua derrota, porque no lugar da sua derrota, onde é que Ele vai ser exaltado? É no lugar da sua derrota que Ele vai ser glorificado. É no lugar, não é no outro lugar, não. Deus vai até te levar para outro lugar, mas primeiro Ele vai mostrar para todos aqueles que viram o seu fracasso, que existe um Deus que trabalha por você, existe um Deus que age por você, existe um Deus que está agindo ao seu favor, existe um Deus que está trabalhando pela sua vida, e existe um Deus que está dizendo para você: é hora de você voltar para o lugar do seu fracasso e viver uma pesca maravilhosa, uma pesca sobrenatural, porque o reino é sobrenatural, um reino que está acima de todas as coisas, um reino que está governando, um reino que está determinando. Esse é o reino que você vive. Pai, olha essas pessoas aqui, Pai, pessoas que pescaram e nada aconteceu. Pessoas que eram experientes, ó Pai, no processo, como os pescadores. Pescaram a noite toda e nada aconteceu. Mas sempre haverá uma palavra de comando. Sempre haverá uma palavra que vai mudar a circunstância. Sempre haverá uma palavra dita pelo Senhor que vai mudar, ó Pai, o quadro. Vai alterar a situação. Porque nada é impossível para o Senhor. Onde houver uma necessidade do toque, Senhor, que ele aconteça. Onde há a necessidade de uma mudança, que ela aconteça. Onde há a necessidade de uma intervenção milagrosa, que ela aconteça agora, em nome de Jesus. E que tudo aquilo que é oposição, Pai, todos os pensamentos que levam o teu povo à derrota, Pai, ao fracasso, a estarem desanimados, lavando as redes, porque nada aconteceu, que esses pensamentos caiam por terra agora em nome de Jesus, e que a fé, Senhor, que é o ingrediente necessário para mover céus e terra. Como Pedro falou, nós não pescamos nada, mas segundo a sua palavra eu vou me posicionar. E conforme a tua palavra, que eles venham se posicionarem, Pai, para viver, ó Pai, uma ativação, para viver, ó Pai, Senhor, ó Pai, uma transformação, para que eles possam crer, apesar, Senhor, daquilo que eles estão vivendo, daquilo que eles estão passando, Pai. Nós queremos determinar, Pai, que o Galileu, Senhor, que chegou naquele momento, o Galileu que chegou diante daqueles pescadores, um desconhecido, mas conhecido nos céus, conhecido na terra e conhecido debaixo da terra. Esse Galileu veio, Senhor, ó Pai, e mudou a atmosfera e a realidade daquele dia. E que nós pedimos ao Senhor Jesus é que o Senhor venha entrar e mudar a atmosfera, que a atmosfera seja mudada, que milagres sejam manifestados, que curas sobrenaturais aconteçam. A mesma atmosfera, Senhor, que mudou aquela realidade daqueles pescadores, veio sobre cada uma das pessoas que estão aqui presentes, ó Pai. O Galileu, Senhor, resolveu entrar no barco. Jesus resolveu entrar no seu barco. E Jesus resolveu mudar completamente a sua história. Jesus resolveu mudar o quadro de derrota para o quadro de escassez. Quadro, Senhor, ó Pai, Senhor, da dívida. Quadro da prisão. E esse Jesus veio para trazer uma esperança. Esse Jesus veio para trazer luz em meio
as trevas. Que o Senhor possa mudar completamente a sua vida. Que o Senhor possa mudar completamente a sua história. Que o Senhor possa tocar na sua vida, no seu corpo, e que curas aconteçam. Que o Senhor possa tocar nas suas emoções e seus sentimentos sejam alterados. Que o Senhor possa trazer leveza, certeza, confiança, conforto. Que o Senhor possa dar a vocês a fé necessária para vocês romperem, mesmo que ela seja como uma fé do tamanho do grão de mostarda, porque essa fé vai dizer ao monte: saia daqui, seja lançado ao mar, e assim como você profetizar, vai acontecer na sua vida. Nós determinamos a derrota de Satanás, nós determinamos a derrota do espírito de enfermidade, nós declaramos a derrota do espírito de atraso, nós declaramos a derrota do espírito da infertilidade, nós declaramos a derrota do bancarrota, nós declaramos a derrota do espírito opressor, nós declaramos a derrota do espírito de morte, nós declaramos a derrota da depressão, nós declaramos a derrota de toda dor no corpo seu, nós declaramos que nesse exato momento o Espírito Santo está trabalhando e agindo, está tocando a sua vida. Eu quero declarar em nome de Jesus que todo ponto final que o diabo colocou na sua mente, Deus está colocando uma vírgula, porque Deus ainda continua escrevendo a sua história, Deus ainda continua sendo Deus na sua vida, Deus continua ainda trazendo a luz em meio às trevas, Deus continua sendo aquele que diz: haja luz e houve luz. Deus é aquele que diz: agindo eu, quem pode impedir? Deus continua sendo aquele que governa, aquele que está diante da sua presença e dizendo: aquietai-vos e sabei, eu sou Deus na sua vida. É aquele que entra na fornalha, como foi colocado, é aquele que derruba a muralha, é aquele que abre o mar vermelho, é aquele que traz pão no meio do deserto, é aquele que dá vista aos cegos, é aquele que faz paralíticos andarem, é aquele que faz o cego de nascença enxergar pela primeira vez, é aquele que diz: eu quero, toca no leproso e a lepra vai ter que sair. É aquele que diz na boca do profeta: seja conforme a sua fé. E a Ana, estéril de filho, vai dar luz a Samuel e mais 5 filhos. É aquele que, como foi ministrado hoje, que diz: a partir de hoje você não vai só pescar peixes, mas você vai pescar vidas. E a partir de hoje você vai experimentar a realidade do reino sobrenatural. Eu quero profetizar sobre a igreja: vocês vivam a realidade do reino sobrenatural. Que Deus abençoe, que Deus prospere. Lancem a rede, se posicione com fé e vivam o seu milagre em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém. A equipe vai se posicionar. Nós ainda iremos orar por vocês. Se você quer uma oração individual, uma oração pessoal, se você quer receber o toque, uma unção da equipe Souza, nós estaremos orando por você. E você que vai para casa, eu quero profetizar que você vai lançar a rede e você vai colher uma grande pesca milagrosa. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Amém. Ei, Helder, Eldinho, uma noite para você lançar sua rede, uma noite para você se movimentar e uma noite para você viver o seu milagre. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.